Bom dia, alunos. A aula de hoje será uma aula de revisão com base na resolução de questões da atividade 9 sobre funções inorgânicas, mais precisamente a função inorgânica base de Arrhenius. Então, relembrando, o que é uma base de Arrhenius? É toda substância que, em meio aquoso, em solução aquosa, na presença de água, vai formar o ânion OH-, chamado de hidroxila. Tá? Então, isso é o que é uma base segundo Arrhenius. Questão 1. Com relação às propriedades das bases de Arrhenius, é incorreto afirmar. Letra A. O hidróxido de amônio é uma base não metálica, bastante solúvel em água? Exato. O hidróxido de amônio é formado pelo cátion amônio, NH4+, e pelo ânion OH-, tá? Caracterizando uma base de Arrhenius, porque em solução aquosa ele vai formar o OH-. E ele é um composto molecular, né? Você tem a presença apenas de não metais, tá? Letra B. Os metais alcalinos formam monobases com alto grau de dissociação? Exatamente. Os metais alcalinos, eles são metais que eles têm apenas uma valência, ou seja, eles têm um elétron na última camada, eles têm a tendência de perder esse elétron, tá? Então, você tem ali o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Esses são os metais alcalinos e eles têm a tendência de perder o seu elétron, tendo uma valência de apenas um mais um, e eles vão formar com isso monobases, ou seja, eles vão precisar apenas interagir com um ânion hidroxila. Então você vai ter lá lítio ligado a OH-, você vai ter sódio ligado a OH-, potássio ligado apenas a uma hidroxila, OH-, tá? Por isso que é monobase. São bases que têm apenas uma hidroxila, OH-. E alto grau de dissociação, o que significa isso? Significa que são bases fortes. Metais alcalinos terrosos, todos são bases fortes, porque têm alto grau de dissociação. Também está correto. Letra C. As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, visto que são moleculares por natureza. Então, essa é a alternativa que está incorreta. Por quê? As bases formadas por metais alcalinos terrosos, elas não são bases fracas, tá? Elas são bases fortes, elas têm um alto grau de dissociação. Em solução aquosa, na presença de água, elas formam ali, elas se dissociam, se separam em íons de forma bem rápida, certo? E o fato de ser molecular também está errado, né? As bases de alcalinos terrosos, elas são compostos iônicos. Você tem ali a presença de metais, que são os metais alcalinos terrosos, e de não metais, oxigênio e o hidrogênio, que formam a hidroxila. Letra D. Os compostos dos não metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água? Exato. Embora eles sejam bases fortes, que tenham um grau de dissociação elevado, já a sua solubilidade em água já é algo pouco, tá? Apresentam uma pouca solubilidade em água, embora sejam considerados bases fortes. Letra E. Uma base é tanto mais forte quanto maior for seu grau de ionização? Sim. Você encontra esse termo ionização e dissociação. Quando se fala para base, né, o ideal é dissociação, mas também aí não está errado. Okay? Então a resposta correta é a letra C. Incorreta, letra C. As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas. Na verdade, elas são fortes, visto que são moleculares, e elas não são moleculares, são compostos iônicos. Ok? Segunda questão. O sangue do diabo é um líquido vermelho que logo se descora ao ser aspergido sobre um tecido branco. Para prepará-lo, adiciona-se o hidróxido de amônio em água, contendo algumas gotas de fenolftaleína. A cor desaparece por quê? Então, nós temos aí uma base
que é molecular, né? Você tem o cátion amônio e a hidroxila OH-. E você tem a presença da fenolftaleína. O que é a fenolftaleína? É um indicador ácido-base, tá? Então, ele vai indicar se há ou não a presença de um ácido ou de uma base pela cor, tá? Isso é um indicador ácido-base. Então, na presença de um ácido, ele muda a cor. Na presença de uma base, ele já apresenta outra cor. Aí, letra A. O tecido branco reage com a solução formando ácido amoníaco? Não, tá? Porque você tem uma base, né? E aí adicionada no tecido a formação de um ácido? Não. O que existe é uma base reagir com um ácido formando sal mais água, tá? Essa reação aí não tem como acontecer. Letra B. A fenolftaleína evapora? Não. A questão, né, de você ter aí um líquido vermelho, né, sendo lançado no tecido branco e depois essa cor ir embora, não significa que foi a fenolftaleína. A fenolftaleína só indica, ela só detecta a presença de um ácido ou base pela alteração da cor, certo? A fenolftaleína, letra C, reage rapidamente com o hidróxido de amônio? Não, mais uma vez, né? A fenolftaleína é um indicador ácido-base e serve apenas para indicar a presença de um ácido ou de uma base no meio pela mudança da cor. Letra D. O NH3 logo evapora? Sim, essa é a alternativa correta. Por quê? O hidróxido de amônio ele é uma base que é instável, ou seja, ela se decompõe facilmente. Ela não dura muito tempo na sua forma. E essa base ela se decompõe em gás amônia, NH3, e em água. Tá? Então, quando você tem a formação dessa base, né, que é essa base que deu lá aquela coloração vermelha no tecido branco, o que vai acontecer? Essa base, por ser instável, ela vai se decompor. Ela vai passar para a forma de gás, na forma de NH3, evaporando, e água, tá? Que é incolor. Tá? Então, o tecido que tinha ficado vermelho vai ficar branco, porque essa substância, a base hidróxido de amônio que dava a cor, ela vai se decompor em um gás, que vai ser liberado, e em água, que é incolor, certo? E aí por isso que ele volta à sua cor anterior. Letra E. A solução é assim denominada devido à sua alta viscosidade? Não, né? Não tem nada a ver com a viscosidade, e sim com a presença da base hidróxido de amônio, que tem a sua cor característica, mas que sofre decomposição, formando um gás que evapora e a água que é incolor, ok? Então, a resolução da nossa atividade ficou: segunda questão, letra D, primeira questão, letra C. Um bom dia a todos.